Fala pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Juliana e a gente está aqui para gravar um artigo comentado da semana. Desculpa, você me perdoa? Você mora no meu coração, Jejuzinha. Tá vendo, né, gente? Como que é muito difícil trabalhar aqui. Muito complicado, requer muito inteligência emocional. Muito difícil, muito difícil. Mas meu nome é Juliana e a gente tá aqui pra gravar mais um artigo comentado da semana. E hoje eu trouxe um artigo muito legal, um artigo que saiu na Critical Care no final do ano passado, no dia 30 de dezembro de 2024. E eu achei muito legal pelo seguinte, ele foi o tema do meu TCC. Eu defendi meu TCC agora, recentemente, e o artigo fala sobre o uso do painel molecular para diagnóstico de infecção em pacientes graves, né, em pacientes em UTI, que é o que a gente está falando aqui. O meu TCC eu falei mais de pneumonia, de uso desse painel para pneumonia, mas esse artigo ele traz para outros diagnósticos também, e é um artigo de revisão da Critical Care sobre o uso desse painel. A gente fala muito aqui sobre a medicina com baixo recurso, e isso é extremamente importante. Esse artigo é sobre um alto recurso, né? O painel ele é usado para detecção de moléculas da bactéria, vírus, fungo, que sai o resultado em 2 horas. Ou seja, é uma cultura, que é o método tradicional, mas que sai em 2 horas porque ele lê ali a biologia molecular do micro-organismo e ele dá esse resultado, na verdade, em menos de 6 horas. E isso é muito bom. A gente está falando de uma cultura que levaria 48, 72 horas que vai sair e com esse método, a gente tem esse resultado em menos de 6 horas. Cara, isso é incrível. É um método extremamente caro. Hoje não está disponível, não está no rol da ANS. Talvez em breve, com mais estudos saindo, isso saia. Isso entre em algum momento para ser coberto pelos planos de saúde. Mas no serviço em que a gente trabalha, a gente tem acesso a esses painéis, mas de forma somente no particular. E caramba, é muito legal porque a gente tem ali um resultado nas mãos em um tempo muito rápido quando a gente compara com uma cultura tradicional. E o que é muito interessante desse artigo é que, apesar dele trazer uma tecnologia maravilhosa e incrível, ele fala o tempo todo que isso não substitui você analisar seu paciente, você entender seu paciente, você pensar no seu diagnóstico, você pensar que tipo de antibiótico você vai precisar entrar de forma empírica, qual que é a flora do seu hospital, qual o perfil de resistência do seu paciente, será que ele tem um perfil de necessitar de uma antibiótico terapia de amplo espectro, já pensando que esse paciente pode já ter um tipo de resistência bacteriana. Caramba, você tem ali um método super avançado, mas que ele não substitui a gente. E é por isso que a gente brinca em algumas determinadas situações, é que a IA não vai substituir o médico e a nossa função não vai ser substituída, né? E a gente fala aqui pela terapia intensiva, que é onde a gente mais atua sobre o paciente grave, porque o paciente grave, ele não é uma matemática exata. Então, você tem o painel, mas você não pode utilizar-se só do resultado do painel. Você precisa analisar e interpretar este resultado junto com o seu paciente. Falando uma introdução, assim, muito breve, a gente já falou aqui sobre o que é o painel, e a gente sabe que o uso de antibiótico terapia errada, isso aumenta a mortalidade, isso aumenta a morbidade, e muitos antibióticos são iniciados de forma errada, e muitas vezes a gente usa antibiótico demais, ou a gente usa antibiótico de menos, a gente precisa acertar no antibiótico certo, na via certa, com o foco certo, pelo tempo certo, e tirar na hora certa. Então, tudo isso é muito difícil na nossa prática clínica, que requer estudo, requer conhecimento do paciente, e tudo isso pode gerar algumas consequências muito ruins, como, por exemplo, a quantidade de resistência bacteriana que a gente vê cada dia mais. Então, cada vez que uma bactéria é exposta a um antibiótico de amplo espectro, essa bactéria está suscetível a tornar-se mais resistente e fazer resistência bacteriana. Então, cada dia, cada minuto, cada hora de antibiótico errado é um risco a mais de resistência bacteriana. Por isso que a gente fala com tanta empolgação do uso do painel. Será que esse painel vai reduzir mortalidade? Será que esse painel vai realmente ser custo efetivo? Não sabemos ainda.
mesmo com todos os estudos, com tudo que tem vindo, vai precisar de estudar mais o painel para pensar em custo e efetividade, se isso realmente reduz mortalidade. Mas hoje a gente sabe que quando a gente pensa em infecção, a mortalidade é muito alta, então qualquer coisa que ajude a gente ali na beira do leito a tomar decisão vai ser muito bem-vindo. Os tipos de painel que a gente tem. A gente tem hoje o painel para pneumonia, em que a gente pode usar tanto na pneumonia da comunidade quanto na PAV. A PAV realmente preocupa porque são pacientes normalmente que já estão expostos a algum outro tipo de antibiótico, ou já foram expostos à antibiótico terapia, ou pelo menos tem uma internação um pouquinho mais prolongada. Mas a gente pode usar nas pneumonias, nas meningites, encefalites e nas infecções de corrente sanguínea. São esses 3 principais formas que a gente tem. A gente tem também para trato gastrointestinal. A gente também consegue ter acesso. E uma coisa importante é que ele identifica vírus também. Isso é muito legal. Pensando em meningite, por exemplo, a gente pode ter identificação de um vírus, sendo que na cultura tradicional ela não identifica vírus, ela identifica somente a bactéria. E outra coisa é em relação aos mecanismos de resistência. O painel ele consegue ver os genes de resistência das bactérias. Então a gente consegue sim inferir qual que é o perfil de resistência dessa bactéria. Só que ainda é uma coisa muito inespecífica, a gente pode inferir, mas esses dados eles têm que ser muito bem interpretados junto com aquilo que eu estou vendo do paciente. Então, o painel não substitui a cultura tradicional. Se você vai coletar um painel, você tem que coletar a cultura tradicional junto, porque o painel não substitui a cultura tradicional. Então não é porque você está coletando o painel que você não vai coletar a cultura tradicional. Nosso método que a gente tem que é validado é a cultura. Então a gente vai continuar com o método que é validado e lógico, a gente está vendo como uma nova tecnologia a gente vai utilizar. Um cuidado que a gente precisa ter muito no uso do painel é o seguinte: esses painéis são ultra sensíveis. Então qualquer molequinha lá de bactéria, esse painel consegue vir como positivo. Isso significa que há um grande risco de colonização nesses resultados. É por isso que a gente fala novamente, esses painéis precisam ser extremamente bem analisados e você não vai interpretar esse resultado isolado. Você não pode simplesmente pegar um painel, ver as bactérias que foram identificadas e somente iniciar um antibiótico pensando naquilo que você está vendo ali. Você precisa olhar para o seu paciente, entender seu paciente, até porque para você pedir esse painel, você precisa antes, minimamente, ter uma suspeita de um processo infeccioso, e aí depois você vai juntar todas essas peças para tomar a sua decisão. E o que o artigo traz, que é a possibilidade de tomada de decisão à beira-leito em pouquíssimo tempo. Inclusive, quando ele vem falando sobre o uso na pneumonia, é interessante que se esse paciente não estiver chocado, ou seja, ele não tiver instabilidade hemodinâmica, você pode somente coletar o painel, esperar o resultado para você começar o antibiótico. A gente já tem o Survive Sepsis, que ele já fala que você não precisa, aquele desespero para começar o antibiótico. Então, se o paciente não estiver grave, com instabilidade hemodinâmica, não tiver choque, você pode coletar o painel, esperar o resultado e iniciar a antibiótico terapia. Cara, isso é muito bacana, porque você vai começar um antibiótico muito guiado e muito rápido. Então, você já tá com o antibiótico certo, na hora certa, no momento certo. Isso eu falo com emoção porque eu acho isso muito incrível. O ponto negativo disso tudo é que hoje é extremamente caro e que não é acessível na maioria dos serviços. Eu não sei quando isso vai ficar acessível para a maioria da população, mas eu acho que é muito bacana a gente já ter esse tipo de conhecimento e ver que mesmo aqueles conhecimentos mais tecnológicos, eles nunca vêm dissociados da clínica, do básico, da história clínica, do exame físico, eles nunca vêm isolados. Então, nada ainda substitui a nossa capacidade de interpretação do paciente com mãos, ouvidos, dedos e conversa. Isso é a maior tecnologia que a gente tem, que é a gente mesmo. Então, ficar muito atento aos resultados falsos positivos por grande risco de colonização nesse método. Ele traz uma tabelinha aqui, esse artigo, que é muito legal, vou pedir para o Luiz lançar aqui, que é as principais vantagens e desvantagens que esse método traz. Bom, vantagens: resultado rápido, alta sensibilidade e especificidade, a capacidade de você ver vários patógenos. Isso eu vi no meu TCC,
quando a gente compara com a cultura tradicional, o painel ele traz uma possibilidade de mais patógenos identificados justamente por essa alta sensibilidade que ele tem. Então ele traz uma capacidade de ver mais patógenos. Você tem um resultado muito rápido, então aquela cultura que fica lá no laboratório, gastando tempo do laboratório por 3 dias. Então a equipe que gasta para isso, não, essa equipe consegue lançar esse resultado em 2 horas, 2 a 6 horas. E pronto, ela já tá liberada para ir fazer outra coisa, não fica aquela cultura ali agarrada, precisando de tempo de manejo de funcionário. E a possibilidade de você ter um resultado, um teste point of care, ou seja, você ali do lado tendo o resultado na hora, isso é muito bom. As desvantagens, a principal desvantagem é o custo, isso ainda é muito caro. A complexidade que isso exige laboratórios específicos para fazer o teste, existe toda uma complexidade, não é qualquer serviço que vai conseguir dar este resultado. Ainda há alguns micro-organismos que não são identificados, então também podem haver falsos negativos, então isso é um ponto negativo, a gente precisa ficar atento também. E a interpretação dos resultados, que também é um ponto negativo, porque pode vir sim uma grande quantidade de patógenos, que é colonização, e aí vai depender do discernimento técnico e clínico do médico que está ali à beira-leito, junto com a equipe de infectologia. Bom, para PAV, para pneumonia, como que a gente utiliza? Como eu já falei, se o paciente está estável, sem choque, coleta o painel, espera o resultado e começa o antibiótico. Esse paciente está grave e ele já foi exposto a muitos antibióticos, você começa a antibiótico terapia empírica, coleta o painel e aí depois você vai ajustar o seu antibiótico conforme os resultados do painel e depois ainda reajusta conforme o resultado da cultura que vai sair dali a 48, 72 horas. Isso é super válido para pneumonia, a gente faz no nosso serviço. Como eu falei, meu TCC foi baseado nisso, em cima disso, e o que a gente viu é que há sim um grande benefício. Ainda não sabemos se impacta em mortalidade, mas que isso reduz a exposição à antibiótico terapia de amplo espectro, certamente isso reduz. Para infecções de corrente sanguínea também é um bom método, apesar de que existem alguns mecanismos de resistência que ainda não são muito bem vistos no painel, mas é uma possibilidade sim, se você tiver à disposição essa ferramenta você pode utilizar. Então é uma boa. Ainda vem com esse questionamento se esse custo vale a pena para infecções de corrente sanguínea, mas se você tem disponível no seu serviço, é uma boa forma. Quando a gente pensa em infecção de sistema nervoso central, o painel ele vem com algo mais promissor ainda, porque a gente pensa que é uma infecção muito ruim, é uma infecção muito grave, é uma infecção de sistema nervoso central. Então, uma encefalite, uma meningite, isso é muito ruim, é muito grave. Então, a gente acertar rápido a bactéria é muito importante e acredito que o impacto seja ainda maior quando a gente pensa em encefalite, em meningite. Então, o artigo traz ainda mais essa importância do painel nesses casos, justamente pela gravidade e pela necessidade de você acertar o diagnóstico. Inclusive porque o painel, ele também traz vírus que não são vistos na cultura tradicional. E a gente sabe que meningites e encefalites podem ser causadas por vírus, então o painel viria aí nesse contexto de você tanto poupar antibiótico, enfim, de você fazer o diagnóstico mais correto etiológico da meningite. Bom, gente, em conclusão, é um artigo muito bacana, a gente vai deixar aqui para vocês lerem. Um artigo que saiu na Critical Care, uma revista importante falando sobre o uso do painel de biologia molecular. Então, certamente isso vai ser mais falado, isso vai vir mais à tona. Como eu já falei, isso não substitui nem o que a gente tem de já tradicional, que é a cultura, nem o nosso exame físico, o nosso discernimento clínico, o nosso entendimento do paciente e o nosso conhecimento sobre antibióticos e terapias empíricas. Então, levem isso em consideração sempre. Um teste diagnóstico não substitui, e imagino que dificilmente substituirá o nosso bom velho exame físico e história clínica, tá bom? Pessoal, um grande abraço e até a próxima.